Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos, para todas, para os irmãos nos diferentes lugares, nos diferentes países. Uma saudação muito carinhosa aqui para os irmãos também que estão comigo neste dia. Uma saudação que meu Deus os abençoe grandemente e a todos vocês lá. Espero que estejam lendo a Bíblia, que sintam em seu coração esse desejo de investigar acerca do caminho de nosso Deus. Investiguem lendo a Bíblia com todo o coração e começará Deus a dar-lhes revelações e a mostrar-lhes sua verdade. Isso é o que faz nosso Deus. Ele nos dá as respostas em sonhos ou em visões, mas geralmente ele mostra em sonhos às pessoas, as guiam, as orientam, as consolam. O Senhor dá muitas respostas também da vida pessoal das pessoas. Assim que nós não estamos sós, estamos com um Deus vivente. E no dia de hoje, pois, vamos falar sobre um tema que já falamos durante a pandemia, mas não é demais repetir, porque há pessoas recentes, há pessoas que não ouviram durante a pandemia o ensinamento. Então, pois, isso não é demais. E como lhes disse, para as pessoas recentes, para as pessoas pela primeira vez, aprendem. E os irmãos que já ouviram uma e muitas vezes o ensinamento vão se tornar mestres e mestras da palavra do Senhor. Assim que podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares. E vamos aqui, hoje nos corresponde ler em 1 de João, o capítulo 1 de 1 de João. Não vamos nos confundir o Evangelho de João com as cartas ou as epístolas de João, que, pois é o mesmo apóstolo, mas ele já em suas cartas é mais específico com os ensinamentos e ele dá testemunho também do que viveu, do que viu, ouviu do Senhor Jesus Cristo quando andaram juntos ali nestes primeiros dias, meses, anos da pregação do Evangelho, a pregação das boas novas. Assim que João foi testemunha e ele, pois, conforme o que ele viu do Senhor, assim mesmo ele conta, mas com a ajuda do Espírito Santo. Antes de começar aqui a leitura, quero saudar com muito carinho aos irmãos da Argentina, a todas as igrejas da Argentina e todas as igrejas do Brasil, porque eles sempre estão ali atentos e escrevem e dizem: irmã, por que não nos manda uma saudação, já que não vem nos visitar? Eu queria ir visitar todos os lugares, queria ter asas e voar como um passarinho para visitar as igrejas, mas impossível. Não temos asas, assim que conformemos-nos com o vídeo, agradecemos a tecnologia. Estou perto de vocês, estou aí, eu já os imagino a todos, atentos ao ensinamento, à leitura, atentos seu coração para aprender de Deus. Isso é importante. Não vão ficar com ciúmes dos outros países porque não os cumprimento. Mas, bom, me manda a lista e aí começarei a dar uma saudação a todos. Bem, irmãos, então hoje vamos a falar de que Deus é luz. Deus é luz. O Senhor Jesus Cristo é luz. Vamos falar da luz de Deus. Vamos falar desta luz que Deus fez desde o princípio, quando em Gênesis 1 diz
que Deus fez a luz e disse, seja a luz, e foi a luz. Falando também Deus de uma luz que não era física. Falava destes dois tipos de luzes, mas falou principalmente dessa luz que não era física. Mas ele teve que fazer, o Senhor fez a luz física para que nós, os humanos, compreendêssemos o que era a luz. Se ele não tivesse feito a luz, e ele nos fala aqui na Bíblia da luz, pois nós não entenderíamos o que seria a luz. Agora já sabemos que a luz ilumina e que podemos ver claramente com a luz. Assim é nosso Deus, luz em nossas vidas, luz em nossos corações. E antes de ler 1 de João, capítulo 1, que é o que nos corresponde hoje, vamos ler em Evangelho de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, e diz, vamos estar aqui lendo até o verso número 10. Evangelho de João 1, de 1 ao 10, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Referindo-se ao Pai e ao Filho. O Pai e o Filho como luz que resplandece nas trevas, como luz que ilumina a todo homem ou mulher que andam na ignorância do caminho do Senhor. E no verso 2 diz, este estava no princípio junto a Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. E sem ele, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em Jesus Cristo estava a vida eterna. E diz que essa vida era a luz da humanidade. A luz resplandece nas trevas, os 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não dominaram esta luz. Sabemos que as trevas são as forças negativas, as forças maus são o diabo, o inimigo de Deus. Ele e tudo que faz e ensina são trevas. Vive em trevas. Para ele não existe a luz. Mas aqui diz que esta luz que resplandece aos homens, o inimigo quis ofuscá-la, apagá-la, quem sabe, mas não pôde, porque a luz prevalece, porque a palavra de Deus prevalece para sempre, porque nosso Deus é mais poderoso. E no verso 6 diz, houve um homem enviado da parte de Deus, que se chamava João. Esse veio para dar testemunho. Testemunho de quem? Dos profetas da antiguidade. Dos profetas, como por exemplo Elias, o profeta Isaías, O profeta Isaías profetizou acerca do aparecimento, ou a vinda, ou a chegada de João. Como essa voz que falava no deserto, que clamava no deserto, mas o deserto eram os corações vazios, sem Deus, em que viviam as pessoas, e ele chegou para pregar e falar. Essa voz que dizia, voz que clama no deserto. E João veio e falava e pregava e ensinava a todo o povo e lhes dizia, arrependei-vos que o reino dos céus está próximo. Vem atrás de mim,
o que dará a vida eterna, o que vai salvá-los, o que os farão felizes, o que os abençoará. Eu não sou digno de desatar os calçados dos seus pés. Este era o enviado de Deus. Esse era este homem que diz aqui o verso 6. Houve um homem enviado da parte de Deus que se chamava João. Este veio pelo testemunho que deu o profeta Isaías para dar testemunho da luz. Tinha que dar testemunho da luz. E essa luz era o Senhor Jesus Cristo, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, diz o verso 8. Não era João a luz, senão que João ia dar testemunho da luz, falar de Cristo. Aquela luz verdadeira que alumia todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo. Essa luz já estava no mundo. Ele estava aí desde o princípio. Diz que no princípio, quando Deus fez o universo, ele estava aí presente. Esta luz estava aí. Diz, essa alumia todo homem, diz que vem a este mundo, ainda que ele já estava no mundo. Estava no mundo, mas o mundo foi feito por meio dele, porém o mundo não o conheceu. O Senhor Jesus Cristo, ele esteve desde a fundação, esteve ali com o povo de Israel, esteve ali com os profetas, com aqueles grandes homens que fizeram a vontade de Deus, que agradaram a Deus, ensinando-lhes, guardando-os, vigiando-os e ajudando-os para que eles fizessem bem o trabalho que Deus lhes havia encomendado. E ele se apresentava como o anjo do Senhor. Por isso diz aqui que esta luz verdadeira, que alumia a todo homem, diz que estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. E até aí vamos ler sobre a luz. Essa luz que Deus enviou ao mundo para dar-nos felicidade, para oferecer-nos a vida eterna e para que todos nós desfrutemos, enquanto vivamos neste corpo, desfrutemos de suas grandezas, de suas maravilhas, de seu amor, de sua misericórdia, mas que nós também damos a ele o que ele merece, porque ele é digno. Estamos falando da luz do mundo. Deus é luz, o Senhor Jesus Cristo é luz. Aqui no Salmos 27, vamos continuar falando um pouco da luz, para logo entrar aqui na epístola ou na carta de João, no capítulo 1. Mas primeiro vamos continuar lendo acerca desta luz, no Salmos 27, no verso 1. No Salmos 27, no verso 1, diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem devo ter medo? Por que vou ter medo? Quem? Quem poderá vir contra mim quando eu estou com a luz de Deus? A quem temerei? Diz não. O Senhor é o baluarte de nossas vidas. Assim que de quem me atemorizarei ou de quem nos atemorizaremos? De nenhuma maneira, em nenhum momento, nem de ninguém. É bom andar com Deus. É bom andar com esta luz que ilumina. E aqui no Salmos 36, 9. Salmos 36, 9. Diz: Porque de ti, de nosso Deus, brota o manancial da vida. Agradecemos a nosso Deus por essas promessas. Que promessas tão maravilhosas! Diz: em tua luz, na luz de Deus.
Em tua luz, vemos a luz. Em tua luz, Pai eterno, vemos a luz que é teu Filho. É isso, o verbo de vida. Em tua luz, vemos a luz. E assim nós hoje, aqui, desde que iniciamos a ler a Bíblia, desde o dia que chegamos pela primeira vez e que Deus nos falou, por meio do dom da profecia, o Espírito Santo, falando pela boca de homens ou mulheres que tinham o dom da profecia, Deus nos convenceu, nos tem convencido a todos. E aqui estamos. Estamos em frente desta luz. Que formoso é andar no caminho do Senhor. Nos Salmos 43. Salmos 43. No verso número 3. Que diz: envia a tua luz. É uma súplica a nosso Deus. Envia a tua luz e tua verdade. Estas me guiarão. A luz e a verdade de Deus nos guiarão. Nos conduzirão ao Monte Santo e às tuas moradas. Bendito é o Senhor. Isso das moradas é algo muito formoso, porque o Senhor Jesus Cristo dizia aos seus discípulos: eu vou e vou lhes preparar moradas, porque lá na casa do meu Pai há muitas moradas, e vou preparar um lugar para todos vocês. E o Senhor nos diz a nós o mesmo, que se somos fiéis, que se seguimos em frente neste caminho até o final, que Ele nos tem lá uma morada preparada, as moradas eternas. E assim diz aqui o verso 3, diz: envia a tua luz, envia a tua verdade, estas me guiarão e me conduzirão do teu santo monte, a tua presença e as tuas moradas, Senhor. Que formoso é meditar na palavra do Senhor. Salmos 112. Salmos 112, no verso 4. Diz: resplandeceu nas trevas uma luz para os retos. Quando aconteceu isso, este verso já se cumpriu. Essa profecia já se cumpriu. Resplandeceu nas trevas uma luz para os retos. E diz que a luz resplandeceu porque apareceu o Senhor Jesus Cristo. João dizia: eu não sou a luz, eu dou testemunho da luz que vem após mim. Vem essa luz a iluminar. E diz que os retos, aqueles que abriram seu coração para Deus, a todos aqueles que dispuseram desde aquele tempo o coração para Ele, diz que os está iluminando. Porque aqui diz: resplandeceu nas trevas uma luz para os retos. É clemente, misericordioso e justo. Nosso Deus é misericordioso e justo. E Ele tem muita paciência. Não podemos decepcioná-lo. Não podemos desmaiar no caminho. Temos que seguir. Seguir, assim tenhamos alguns fardos pesados. Ele estará aliviando os fardos pelo caminho e nos iluminará. E está nos iluminando, nos está guiando, está nos ensinando sua verdade. Assim que tem que ser fortes, tem que ser valentes e seguir.
Agora vamos olhar aqui no profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 9. Isaías 9, o verso 1, diz... Em Isaías, o capítulo 9, verso 1 e 2 diz: Mas já não haverá mais escuridão para que agora vive em angústia. Referindo-se aqui ao sofrimento que tinha a tribo de Judá, aquela tribo que Deus tinha escolhido para ele, sua capital Jerusalém. E Deus ali em Jerusalém havia ordenado construir um templo, onde ele estaria se manifestando uma vez cada ano por meio do sumo sacerdote. E ali neste templo Deus esperava que todas as pessoas, todos os habitantes, o visitasse e levasse ofertas, sacrifícios e louvasse a Deus, glorificasse o nome do Senhor e honrasse como ele o merece. E como aquele povo ou aquela parte física não cumpriu, senão que decepcionaram ao Senhor, foram-se atrás da idolatria e muitos mais pecados. Então Deus decidiu destruir essa parte física, acabar com a cidade, acabar com todos, tirar este nome que ele os havia dado de filhos de Deus, ou povo santo, ou a escolhida de Deus, a Sião, a Jerusalém, a escolhida. Então Deus a mudou, tirou essa parte física e ele, o Senhor, tinha já em seu plano castigar fisicamente aqueles que não tinham cumprido, nem tinham valorizado a palavra do Senhor. E por isso, naquele tempo, os profetas, quando eles profetizavam, o Espírito Santo os usava para profetizar da parte física, mas também do espiritual. E da parte física, pois as pessoas sofreram amargamente, choraram, e sofreram e se angustiaram quando viram a destruição de tudo, e quando perceberam que o título que Deus lhes havia dado, pois havia terminado, já finalizado, e que agora eram humilhados por outras nações. Entretanto, Deus tinha o seu plano para o futuro, que era sua Jerusalém espiritual, sua Sião espiritual, tudo já no sentido espiritual, e viria por meio da luz que viria iluminar quem foi o Senhor Jesus Cristo, esta luz que veio. Então, por isso aqui o profeta diz: não haverá mais escuridão para que agora vive em angústia, que era a Jerusalém física, tal como a aflição que sobreveio no passado à terra de Zebulon e à terra de Naftali, pois ao final encherá de glória o caminho do mar, daquele lado do Jordão, na Galileia dos gentios. Já Deus aqui mencionando que ia formar também seu povo com pessoas que não era somente do povo de Israel, senão que também de outras nações, com muitos estrangeiros. Galileia dos gentios. Eles eram os estrangeiros que também estariam participando da luz de Deus. Nós nos consideramos como gentios. E aqui estamos desfrutando esta luz de Deus. Então, no verso 2 diz: o povo que andava em trevas. Referindo-se a essa Jerusalém física, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Foi quando o Senhor Jesus Cristo apareceu, pregando e fazendo milagres e sinais, tratando de convencer a todos que ele era o enviado, que ele era o prometido, o rei, que Deus tinha falado tanto por seus profetas. Essa era a luz. Diz: este povo viu uma grande luz. Aos que habitavam na terra de sombra e morte, começou a brilhar a luz.
E, por exemplo, quem seriam os que andavam em sombra de morte naquele tempo? Os mesmos apóstolos. Eles foram os primeiros escolhidos por esta luz. Os primeiros que estavam sofrendo, vivendo em escravidão. E diz que moravam em terra de sombra e morte, de tristeza, de desolação, de amargura, não havia paz. Não havia felicidade, não havia palavra de Deus manifestada. E diz que para eles começou a brilhar a luz. Glória ao Senhor. Agradecemos a Deus. E daí em diante começou essa luz a iluminar a todos. E aqui em Isaías 49, continuamos falando aqui da luz do que o profeta Isaías profetizava sobre a luz. Isaías 49, 6, que diz: muito pouca coisa é para mim que sejas o meu servo para levantar as tribos de Jacó e para que restaures o remanescente. Aqui está falando o pai, falando ao filho. A luz que tinha enviado, que enviaria ao mundo. Digo aqui porque estou em Isaías, tendo retrocedido no tempo. E aqui ele estava falando para o futuro. O futuro é o Senhor Jesus Cristo, sua manifestação. E aqui que retrocedemos no tempo com o profeta Isaías, dizia Deus a seu servo: muito pouca coisa é para mim que sejas o meu servo para levantar as tribos de Jacó e para que restaures o remanescente de Israel. Também te dei para a luz das nações, para que minha salvação alcance até os confins da terra. Glória a nosso Deus. Para que ele seja salvação até os confins do globo terrestre, onde todos já tinham o direito de desfrutar desta luz enviada por nosso Deus. Todos. Já não era somente o povo de Israel. Todo aquele que cresce. Agradecemos ao Senhor com sua promessa maravilhosa que fez aos apóstolos quando lhes disse: vai e pregue o evangelho em todo o mundo. E os que creiam e forem batizados serão salvos. Assim a palavra teria que ser pregada em todos os rincões do mundo ou da terra. Essa luz iluminando, essa luz que está nos iluminando hoje, essa luz, essa é a vida que nós estamos esperando um dia. Depois da morte, esperaremos a vida e que a luz continuará nos iluminando sempre. Agradecemos a nosso Deus. E aqui no 60 de Isaías, capítulo 60, de Isaías 60, do 1 ao 3, diz: levanta-te, resplandece, porque a luz veio e a glória do Senhor amanheceu sobre ti. Está falando a igreja, está falando a congregação dos santos, aos filhos de Deus, aos escolhidos do Senhor. Está falando a esta Sião espiritual, a esta Jerusalém espiritual, que o Senhor Jesus Cristo se encarregaria de fundar, formar. E por isso diz: levanta-te, diz a igreja, resplandece, porque a luz veio, Jesus Cristo. A glória do Senhor amanheceu sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão as nações. Mas sobre ti amanhecerá o Senhor e sobre ti será vista sua glória. A manifestação do Senhor Jesus Cristo. E andarão as nações em tua luz. Glória a Deus. Andarão as nações em tua luz, confirmando que todas as nações têm o direito de ter salvação, de ter vida eterna, de ter a luz que ilumina. Todas as nações, já não era uma só nação chamada Israel, senão todas, diz, andarão as nações em tua luz. Porque o Senhor Jesus Cristo, como a luz,
iluminando a sua igreja e também iluminando a todas as nações, aqueles que em alguma nação disponha seu coração e se converta a Deus e valorize a Deus e queira seguir seu caminho. Então, essa é a promessa. Andarão as nações em tua luz e os reis ou os governantes, ou que seja o que governa no mundo, diz que andarão ao resplendor do nascimento da igreja, da manifestação da igreja do Senhor Jesus Cristo, da manifestação dos filhos de Deus. Por isso, em todas as igrejas desta congregação, todos estamos buscando, todos os pastores, todos estão buscando ter em cada congregação apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, mestras, para continuar expandindo esta palavra, esta luz do Senhor, para que ilumine a todos. Essa é a busca que estamos todos nós, porque Deus nos ha ensinado. Agradecemos ao Senhor, então, esta luz maravilhosa. Passamos aqui por último falando da luz em Mateus. Em Mateus. Mateus 4. Em Mateus 4, o verso 12 ao 16, diz: quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, junto ao mar, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse a palavra profética, o que fora dito por meio do profeta Isaías, quando profetizou, quando disse: terra de Zebulon, terra de Naftali, que já lemos, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, viu a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Diz que o Senhor fez milhares de milagres, sinais e prodígios, que não se pôde escrever. Dizem os apóstolos que eles não puderam escrever tudo o que viram e ouviram do Senhor e tudo o que Ele fez. Somente ficou um pouquinho para testemunho para nós. E diz aqui o verso 16: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e na sombra da morte, quer dizer, todos que estavam ali ignorando a palavra de Deus, que não conheciam o de Deus, diz: resplandeceu-lhes a luz, porque todos eles foram beneficiados depois com essa luz e receberam as bênçãos de Deus. E houve muitos milagres e muitos prodígios em todas aquelas pessoas que não necessariamente eram israelitas ou judeus, quer dizer, da região da Judéia, senão que também eles, como gentios, desfrutaram das maravilhas desta luz verdadeira. Assim como hoje, nós estamos desfrutando desta luz. E nós desejamos que muitos nos acompanhem, se agreguem na congregação para buscar a este Deus verdadeiro, para ter as bênçãos dele. Muitas pessoas dizem que é muito difícil, mas se amamos a Deus, para o que ama não é difícil, porque Deus lhe ajuda. Vamos lutar e seguir em frente. Agora sim, vamos abrir a epístola de 1 de João, que é o que nos corresponde no dia de hoje.
a epístola de 1 de João. E vamos agora sim ler o que diz João. Diz no capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e apalpamos com nossas mãos, com respeito ao verbo da vida. João diz que eles ouviram, viram com seus olhos, contemplaram, apalparam com suas mãos tudo o que fez nosso Senhor Jesus Cristo, porque o viram e também o tocaram. Estiveram perto dele, comeram com ele, dormiram perto dele, ouviram seus ensinamentos. Bom, que privilégio teve João. Isso ele diz aí. E diz João no verso 2, diz, porque a vida, quer dizer a vida eterna, que é Cristo Jesus, quem a dá, foi manifestada e a temos visto, testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então ele diz que esta vida eterna que havia oferecido o Senhor Jesus Cristo, estava com o Pai e que o Senhor Jesus Cristo os ensinou a eles e lhes disse de onde vinha a salvação. Quantas coisas o Senhor ensinou-lhes, deu a seus apóstolos, que não estão escritas. Infortunadamente, não estão os escritos, mas com a ajuda do Espírito Santo hoje, o Espírito Santo nos ilumina, nos guia também, o Espírito Santo nos dá discernimento, o Espírito Santo nos mostra e nos revela tantas coisas e tantos mistérios, nos revela também coisas que aconteceram naquele tempo, na antiguidade. Isso o faz hoje o Espírito Santo que nos ensina, porque ele está conosco. Porque essa é a promessa que o Senhor Jesus Cristo fez a seus apóstolos. Disse-lhes, eu vou, mas não os deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, e o Espírito Santo estará com vocês para sempre, e vai lhes ensinar, vai lhes guiar, e vai lhes dizer todas as coisas, de tudo o que tem que fazer, como o deve fazer. E assim o Senhor o cumpriu. E assim nós, hoje, depois de mais de 2000 anos, estamos desfrutando da presença do Espírito Santo. Estamos desfrutando das profecias, desfrutando de sonhos, de visões, de revelações, de discernimento. Estamos desfrutando de que o Senhor nos dá poder e respaldo para orar pelas pessoas que estão doentes, para orar pelas pessoas que têm espíritos maus, aqueles que foram vítimas de bruxarias, feitiçarias. O Senhor nos dá a nós essa capacidade, esse poder para orar com a imposição de mãos, e o Senhor faz o milagre. Então, estamos desfrutando, porque o Senhor Jesus Cristo prometeu que enviaria seu Espírito Santo e que ele estaria para sempre. Ele não disse que o Espírito Santo estaria pelo século I, ou século II, ou século III. Ele não disse isso. Disse, o Espírito Santo estará para sempre com vocês, que quer dizer que ainda depois da morte, ali estará também o Espírito, estará nosso Deus em plenitude conosco. Então, por isso, nos sentimos aqui felizes e orgulhosos. Aqui João não diz que se sente orgulhoso, mas eu creio que sim, eles sentiam orgulhosos de ter desfrutado e de ter participado com essa luz verdadeira. Que formoso é falar de Deus, e que formoso é meditar na palavra escrita. Também é muito formoso, porque aí está o Espírito Santo abrindo nosso entendimento para que compreendamos as coisas e para que cheguem a nosso coração, para que a vivamos e a desfrutamos e para que demos a Deus o seu lugar. E diz aqui no verso 3, o que temos visto e ouvido,
Isto vos anunciamos também, diz João, o que ouvimos do Senhor, o que ouvimos de Deus. Isso é o que anunciamos a vocês, para que também vós tenhais comunhão conosco. E nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Mistério tão grande. É um mistério muito grande. Nós podermos compreender sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. É um mistério. Mas temos que crer porque Deus nos ensinou que temos que crer nestas partes ou nestas manifestações de Deus. E assim temos que crer sem perguntar, sem questionar. Um dia entenderemos o mistério. Um dia o compreenderemos. Entretanto, temos que fazer e seguir estes passos que Ele nos ensina, que Ele nos deixou aqui escrito e que o Espírito Santo está ratificando cada dia em nossas vidas. E diz, no verso 4 diz, estas coisas vos escrevemos para que vossa alegria e o vosso gozo seja completo. O gozo e a alegria. É que aqui quando fala do gozo seja completo, é um gozo que nós sentimos dentro do profundo do nosso ser. É algo indescritível. É o gozo, a alegria, a felicidade. Quando o Espírito Santo vem ao nosso ser, à nossa vida, então nós sentimos este gozo. Por isso, cantamos alguns coros quando diz que esse gozo do Senhor, que o gozo do Senhor é minha fortaleza, mas é que o gozo está falando desta felicidade profunda que dá o Espírito Santo. É o Espírito Santo no coração de um ser humano. E ele sente este gozo, não pode expressá-lo de outra maneira porque não existem as palavras. Não pode dizer, é que o Espírito que está em mim me faz feliz. Não, é o gozo do Senhor. A manifestação, a obra, o sentir do Espírito Santo em meu ser é o que me dá felicidade, alegria, paz, o gozo do Senhor. E diz que ele estava testificando a eles todas essas coisas para que a alegria e o gozo deles fosse completa. Diz para que o vosso gozo seja completo e eles participem e desfrutem também da presença do Espírito Santo, da presença dessa luz verdadeira. E aqui no verso 5, já quando fala da luz, diz, e esta é a mensagem que temos ouvido dele, do Senhor, e vos anunciamos, Deus é luz, e não há treva alguma nele. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com nosso Deus, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que significa andar em trevas? O que significa quando se diz que nós temos comunhão com Deus? Quando dizemos que temos comunhão com Deus é porque não estamos praticando o pecado. E diz que se algum anda em trevas, quer dizer, está praticando o pecado. Essa pessoa é mentirosa, porque está praticando o pecado, é uma constante, uma constante que vive praticando o pecado constantemente, todos os dias vive em seu pecado. Ele não pode dizer que vive em comunhão com Deus ou que vive com a luz de Deus, porque está mentindo. E há que praticar a verdade de Deus. Tem pessoas que dizem, tão difícil é mudar. Para mim é tão difícil deixar de embebedar-me porque eu gosto muito do álcool e eu vivo embebedando-me todos os dias porque eu gosto. Eu não posso parar isso. Eu não posso ir a essa igreja. Não posso ir à sua igreja porque é que eu não posso parar de embebedar-me. Eu recordo que uma vez chegou à igreja pela primeira vez, chegou um homem
chegou à igreja pela primeira vez e ministraram-lhe a profecia. Impuseram-lhe mãos, lhe profetizaram. O Espírito Santo falou por meio de uma irmã da igreja. E lhe falou e lhe disse que ia tirar a bebida, a embriaguez, a bebida, o álcool, e que ele já não tornaria a beber álcool, já não tornaria a embebedar-se. Que ia lhe tirar isso? Ele se irritou, com essa profecia se irritou e disse, não aceito, não creio, não aceito porque eu não quero, eu gosto e eu não quero. E de agora em diante vou beber mais e mais para contrariar a essas pessoas. Essas pessoas, pois éramos nós, a congregação. E ele mesmo conta que, ele chegou à sua casa, à sua residência, a seu lar, e se esqueceu de beber álcool. Já no segundo dia não bebeu, no terceiro dia não bebeu. Quarto dia, quando disse 4 dias tem que eu não bebi, que aconteceu, mas é que eu não tenho vontade. Ele disse que ele ia tomar o álcool e que ele não tinha vontade, não queria. Dizia, não, é que eu não quero. E se lembrou da profecia que ele havia ministrado na igreja. Então, isso o emocionou tanto que ele foi à igreja para testemunhar. Ele foi e testemunhou. Então, para ele era muito difícil, que até se irritou pela profecia. Muito difícil, mas não, Deus é o que muda. Quando a pessoa, homem ou mulher, se dispõe para Deus, se dispõe para agradar a Deus, pois Deus tira-lhes estes apetites, qualquer que seja o pecado, qualquer que seja, assim seja o furto, assim seja fornicações, adultérios, assim seja fraudes, homicídios, pode ser tantas coisas. Deus tira isso, muda a pessoa, a transforma porque Ele é a luz, Ele é a vida eterna. E mais, se Deus tem um plano com a pessoa, pois com maior razão, tira-lhe todas essas fraquezas da sua carne. Por isso aqui, o apóstolo dizia, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, limpa-nos de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, aqui fala que não há que aparentar, não há que mentir, senão verdadeiramente se exige que nos entreguemos a Deus e que Ele faça de nós um homem e uma mulher novos, um novo nascimento no sentido espiritual, com uma mentalidade nova, agradando a Deus sempre e vivendo em comunhão com os irmãos, com as pessoas, com o mundo, com a sociedade, vivendo bem e dando bom testemunho, bom exemplo. E diz, se confessarmos, aqui no verso 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. O que significa isso de confessar os pecados? Significa que, pois os pecados como são ofensas que um faz ao outro, se é da mentira, ou de foi que o lesou, que o enganou, que o roubou. Então, você tem que ir lá, procurar a pessoa e pedir perdão e dizer, olha, de você eu tinha inveja, a você lhe fiz muito dano, lhe fiz muito mal, estou arrependido ou arrependida de fazer isto, eu quero que você me perdoe e também vou pedir perdão a Deus. E a você, porque você eu ofendi, o enganei, lhe menti, o lesei, zombei, o caluniei, etc. Tantas coisas. Mas agora me arrependo porque tenho a Deus no meu coração e eu quero andar em comunhão com você. Porque eu quero ter meu coração, meu ser limpo, minha consciência limpa e que somente habite Deus em meu ser. Isso se chama confessar o pecado. E se é a Deus, pois também a Deus primeiro, dizer-lhe, Senhor, eu fiz isso e fiz o outro, eu fui, roubei, cometi enganei as pessoas, menti às pessoas, fraudei a muitos e estou mentindo e enganando as pessoas. Tenho rancores e estive vingando de alguns, fazendo-lhe danos.
Senhor, perdoa-me e ajuda-me a tirar tudo isso, porque eu quero viver uma vida santa e agradável, viver em Tua luz e em Tua verdade. Então, Deus seguramente vê que eu sou sincero, sincera, e me perdoa, me muda, me tira. E eu depois vou às pessoas afetadas, onde estão os afetados, lhes peço que me perdoe, mas lhes confesso o que foi que eu fiz. Não é que eu vou lhe dizer, perdoa-me, sim, perdoa-me tudo o que eu fiz, perdoa-me. Mas perdoa-me de quê? O que me fez? Não, foi que eu fiz isso, isso e isso. Tem que confessar? Significa isso. Quando um pede perdão, um tem que confessar a falta. Que foi o que fez? Isso se chama confessar os pecados, tanto a nosso semelhante, a nosso próximo, a quem tenhamos ofendido, ou a nosso Deus. Que fique isso claro. Então diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e Sua palavra não está em nós. Esta é a palavra de nosso Deus como luz, como verdade. E que formoso é que Deus nos ensina e que Deus está conosco, guiando-nos, orientando-nos, ensinando-nos o Espírito Santo para que nós vivamos uma vida melhor e andemos pelo caminho reto. Assim que agradecemos ao nosso Pai porque Ele merece tudo. Nosso Deus merece a honra, a glória, o louvor. Nosso Deus merece que lhe demos o primeiro lugar. Merece por colocar o Senhor no primeiro lugar de nossa vida, nosso coração, em todos os aspectos, que valorizemos o que Deus faz conosco, dia após dia. E vamos orar, e em nossa oração, vamos dizer ao Senhor que Ele é grande, é justo e que é merecedor dos louvores. Que Ele é merecedor, que todo mundo o conheça, que saiba o mundo que Ele existe e que deem a Ele o lugar que Ele merece. Também vamos pedir ao Senhor que estenda sua mão como médico divino e esteja curando e libertando a muitos. Tem muitas pessoas que sofrem de espíritos maus, de bruxarias, feitiçarias, e pediremos ao Senhor para que Ele também liberte, porque Ele o prometeu que estará libertando. Vamos orar. Bendito Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nosso Deus verdadeiro, que estivestes no princípio, quando fizestes a luz, quando fizestes aquela parte humana do Senhor Jesus Cristo, e que o mundo desconhece e nega, mas nós o encontramos, descobrimos tua existência. Temos visto que tu és um Deus real. Temos visto, Senhor, quando lemos a Bíblia, que tu a vivificas, que tu envias o poder do Espírito Santo a nós para vivificar todos os escritos. E embora sejam escritos de milhares de anos atrás, até o dia de hoje são latentes, permanecem. É como se tivesse sido ontem que foram escritos ou que tu falastes. Mas quando tu falastes, em tua sabedoria, falastes para todos os tempos, para o ontem, para o hoje e amanhã, para toda a época, Senhor, para os anos que passaram, para os que vivemos e os que virão no futuro. Este é o ontem, hoje e amanhã. Obrigada, Pai, por teu amor, por tua misericórdia. Obrigada por olhar-nos com esses olhos de misericórdia para nós. Ajuda-nos, Senhor, para podermos evangelizar, expandir sua palavra, falarmos às pessoas de ti, para que te conheçam, que és esse Deus verdadeiro, que és essa luz que ilumina e que tu dás a paz e a felicidade a muitos. Obrigada, meu Senhor. Te pedimos neste momento pelas pessoas doentes. Tu sabes, Senhor, que há diversidade de doenças. Senhor, estendes tua mão
e cura aquelas pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos de todas as idades, que sofrem doenças incuráveis e que alguns não têm dinheiro para ir ao médico. Então, estão esperando que tu faças um milagre em seus corpos e os cure, os libertes. Também aqueles que são vítimas de bruxarias, que tu libertes, Senhor, repreendendo estes espíritos maus, limpando e libertando a cada um. Obrigada, Senhor. Obrigada, eterno Deus. Senhor, também supre as necessidades de muitos. Olha, Senhor, os desejos do coração, as petições das pessoas, que tu sejas propício a eles, Pai. No nome glorioso de Cristo Jesus. Agradecemos, Senhor. Glória ao teu nome para sempre. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y tu gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. E su gozo sin medida Ele te dá. Glória a nosso Deus. A honra é para o Senhor. Muito obrigada a todos. Que meu Deus os abençoe. Para as crianças, um beijinho e para vocês um forte abraço. Até breve. Obrigada.